Boa noite a todos, ao pessoal presente, ao pessoal em casa. Sejam muito bem-vindos a mais uma semana, a mais um trabalho para que a gente aprenda tudo aquilo que nosso mestre deixou, né? E aos poucos a gente vai trabalhando tudo isso aí, tá? O tema hoje, na verdade, é uma extensão do que a Sandra falou com a gente aqui a respeito do dar. Então, nós vamos iniciar um capítulo, que é o capítulo 26, que é dai gratuitamente o que de graça recebestes. Então, é uma extensão daquilo que a gente está falando. São duas citações com relação a esse tema. Uma é de Mateus, no seu capítulo 10, versículo 8, que fala o seguinte: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Isso com relação à questão da cura. E aí tem uma outra relação que é com a parte de preces pagas, né? Que fala o seguinte: disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins. E a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Isso está em 3 evangelhos. De Lucas, no capítulo 20, versículos 45 a 47, de Marcos, capítulo 12, versículo 38 a 40, e de Mateus também, no capítulo 23, versículo 14. Bom, muito bem, né? E por que Jesus falou isso aí? Quando ele pegou, conversando com os apóstolos, e falou assim: bom, está na hora de vocês saírem para poder divulgar a Boa Nova, trabalhar esses ensinamentos todos que vocês estão aprendendo, né? Para divulgar o Evangelho. Não só curar, não só consolar aflitos, mas a divulgação do Evangelho, de uma maneira geral. E essa divisão desses apóstolos, quem está assistindo aquele seriado chamado The Chosen, que é bem explicativo aquilo lá, aquele seriado, a gente vê que os discípulos saem 2 a 2. Por quê? Para que fosse fortalecida a fé e a coragem. Eles iriam encontrar muitas dificuldades durante esse percurso. Um detalhe importantíssimo: sem nenhum tipo de bem material. Para quê? Para que eles dependessem da providência divina. Estava aí já mais um teste em cima deles. Para que eles dependessem de uma hospitalidade. Era um outro teste para quem iria hospedar, né? E também para exibir uma autoridade o quê? Espiritual. Que autoridade é essa? Agir em nome do Cristo. Quer dizer, esse é um trabalho que teria que ser feito com muita humildade e, ao mesmo tempo, poder. Porque, quer dizer, sem essa autoridade, entre aspas, uma autoridade de Jesus, com muita humildade, que é difícil hoje em dia a gente ver autoridade com humildade. É uma coisa dificílima de se encontrar hoje, né? Principalmente poder com humildade, é outra coisa raríssima hoje no planeta. Mas nós estamos trabalhando para isso aí, né? Então foi feito todo esse trabalho por Jesus, que era uma coisa o quê? Estratégica e espiritual, para que as coisas caminhassem. E aí, o que acontece? Jesus deixa bem claro o seguinte: olha, é o seguinte,
Vocês estão com essas faculdades espirituais que foram dadas por Deus. Então, nem pensem em tornar isso propriedade particular. Nem cogitem tornar isso uma propriedade particular, porque isso é uma concessão divina. Então, porque hoje em dia a gente vê, né, situações onde algumas pessoas, principalmente médiums, às vezes acabam sucumbindo às questões materialistas, né? Embora seja uma concessão divina, mas eles acabam sucumbindo. Existem os sensitivos que desconhecem a questão da responsabilidade mediúnica e os médiums, propriamente, esses são os piores, né? Porque sabe da sua responsabilidade, que é uma concessão divina e acabam fazendo por, vamos dizer, por uma tentação. E acabam sucumbindo a tudo isso, né? E Jesus falou assim, olha, ninguém pode vender aquilo que não lhe pertence. Então, como eles iam sem dinheiro, sem comida, sem hospedagem, a tentação seria grande em, né, em cobrar um dinheirinho numa cura, ou tirar o demônio dos endemoniados, mais ou menos por aí, seria grande, né? Então, era uma tentação fortíssima para esses discípulos. Por quê? Porque era uma condição, eles iam numa situação extremamente frágil do ponto de vista o quê? Material. Não espiritual, mas material. E aí corria-se todo esse risco. E Jesus falou, olha, tudo isso que vocês têm, a inteligência, a mediunidade, a inspiração, tudo isso aí não vem por acaso. Isso tudo é uma obra de Deus. Quer dizer, a capacidade de amar e de servir, ela vem do quê? Ela vem de Deus. E repassa a vocês esse dom. E começou a trabalhar em cima disso aí, de tal forma que eles saíram aí mundo afora fazendo todo o trabalho de divulgação do evangelho, né? E Jesus, antes deles saírem, chamou e falou assim, olha aqui, ó, quando alguém cobra pelo dom espiritual, tá? E transforma em mercadoria o que é sagrado. Foi o recado que Jesus já deixou para eles. Falou, então, ó, nem pensem em fazer uma coisa dessa. Que vocês vão estar prevaricando, espiritualmente falando. Então, é uma situação onde se colocava justamente... Por que Jesus teve tanto cuidado com esse tipo de coisa? Conforme eu já falei, eles estavam extremamente frágeis do ponto de vista material e precisava fazer todo esse trabalho. Afinal de contas, eles eram homens, embora de uma inteligência, pouca inteligência, porque a maioria eram pescadores, artesãos, né? Mas eram espíritos extremamente bons, mas poderiam sucumbir a qualquer questão material. Por conta do quê? Por conta da necessidade. E eles dão um exemplo aqui, inclusive, e esse exemplo eu vi, se eu não me engano, num livro, eu não lembro agora, é a mesma coisa de um médico. Um médico que exerce o seu trabalho profissionalmente, né? Ele exerce. De repente ele descobre que ele tem o dom da cura, do ponto de vista o quê? Espiritual. Mas ele, como médico, fala, pô, eu vou aliar uma coisa a outra, né? E vou vender. Aí estraga tudo. Quer dizer, vai tudo por água abaixo, porque ele aproveita o quê? Da fé. E isso daí é uma situação extremamente dolorosa para a espiritualidade que lhe atende. Ele atendia no final, porque numa condição como essa, possivelmente ele vai perder esse dom por usar mal do seu livre-arbítrio com relação a essa questão, tá? E aí vem uma coisa que eu olhei e achei
no Consolador, Palavras da Vida Eterna, e no livro Estude e Viva, do Emmanuel, psicografado pelo Chico, algumas coisas bem interessantes. E Emmanuel tem algumas coisas que ele fala a respeito desse tema. Dai de graça o que de graça recebesse. E ele fala o seguinte, no contexto da mediunidade, ele fala sobre isso aí. Para ele, esse princípio é um mandamento ético e espiritual, que deve nortear toda ação voltada ao bem, à caridade e à prática mediúnica. Quem está falando isso é o espírito de Emmanuel. E segue, e fala o seguinte, a mediunidade é uma concessão divina, não um privilégio pessoal. É dada para servir, não para ser explorada. Então, Emmanuel aborda esse aspecto dando um recado. E isso está vindo de Emmanuel. Vocês veem que a coisa é bem forte mesmo com relação à utilização dos dons espirituais, dos dons mediúnicos, para que a gente trabalhe. Depois eu vou justificar por quê. Sobre tudo isso aí que eu estou falando. Emmanuel ainda continua, ele fala assim, o médium é um servidor, um intermediário entre os planos espiritual e material e deve agir com humildade sem buscar lucro, fama ou poder. Mais um ponto de Emmanuel. Cobrar por atividades espirituais como passe, consulta, mensagens, orações, é um desvio moral, pois transforma um dom sagrado em comércio. Lembra quando na citação ele fala das pessoas que exploravam as viúvas, tudo? Por quê? Porque naquela época essas pessoas eles se aproveitavam da fragilidade de mulheres que se tornavam viúvas em função de guerras e tudo, que naquela época era assim, e faziam esse tipo de exploração, como faziam outras explorações também do ponto de vista financeiro, para obter vantagens financeiras e muitas vezes até outros tipos de vantagem. Então eles trabalhavam nessas fragilidades todas porque eram considerados doutores da lei, às vezes, né? Então, quer dizer, o Paulo que o diga, né? O apóstolo Paulo que o diga, os doutores da lei, onde ele foi parar, né? E fala assim, a mediunidade, isso continua Emmanuel, a mediunidade é uma luz que deve ser mantida acesa no coração sem interesses materiais, como lâmpada que ilumina sem cobrar pelo brilho. Mais fundo ainda. E o Kardec, ele vem e fala assim, ele afirma isso. Cobrar por uma oração é uma forma de prevaricação espiritual. Até eu plagiei ele agora. Então vocês veem que todo esse cuidado que o Evangelho segundo o Espiritismo tem ao falar sobre o capítulo 26 é um belo de um recado para um centro espírita sério. Centro espírita que está para quê? Para servir. Daqui a pouco eu falo dele. A prece é um ato de amor, de elevação de alma e não pode ser vendida como um serviço. Quando alguém se propõe a orar por outro mediante pagamento, transforma-se em um intermediário assalariado entre o homem e Deus. Já pensou? Eu pago, é que nem você comprar um pedaço de terreno no céu, mais ou menos por aí, né? Eu pago e tudo bem. E não tem a menor lógica isso. Contraria totalmente a justiça divina. E tem situações como essa. Eu vou dar
um pagamento lá para a igreja, mas eu sei que eu vou ser recompensado, como coisa que o padre ou o pastor, ou sei lá quem, fosse resolver o seu problema. Ele vai rezar por você. Eu fico lembrando, quando eu ia fazer prova, eu falava, mãe, reza para mim, mas eu mesmo não rezava. É mais ou menos por aí, só que eu não pagava para minha mãe fazer isso. Minha mãe fazia com toda a sua boa vontade, né? Mesmo porque ela era espírita de carteirinha. De vez em quando ela me dá um puxão de orelha. Se você não rezar também não vai resolver nada, porque eu não consigo. Quem tem que falar com ele é você, né? E é por aí que a gente vai trabalhando tudo isso aí. E normalmente a gente tem que pensar que a nossa conexão com Deus ela é pessoal e intransferível. Pessoal e intransferível. Eu falo que a gente pede tanto que está ficando até bicudo, né? Tem que agradecer muito mais do que pedir. Mas pedir faz parte, né? Afinal de contas, ele é o pai de todos. E quem é que não pede para o pai, né? Ou para a mãe? Então, a gente tem que trabalhar essa situação, né? E essa conexão com Deus, a gente não cultiva, não pode trabalhar, não se compra, verdade. Você se cultiva, ela se cultiva, né? Você tem que ter essa humildade. Você tem que se curvar a Deus, essa humildade. Você tem que fazer essa caridade para você próprio. É esse trabalho que a gente tem que fazer quando a gente quer ter essa conexão com Deus. Não é, muitas vezes, pagar alguém para fazer alguma coisa desse tipo que não vai resolver nada. Não adianta. É você e Deus. E na nossa vivência cristã, aí vem aquele aspecto, quer dizer, da nossa doutrina. Não que ela tenha privilégios sobre qualquer outra religião, mesmo porque ela está de portas abertas para qualquer pessoa que nos procure, não importa qual o tipo de religião, até ateu. Não tem problema, né? A gente não abre uma fichinha perguntando, só querendo saber o nome. Muitas vezes o problema. E ajudar o próximo é o principal objetivo de uma casa espírita, né? Dar o tempo, dar atenção, afeto, conhecimento, sem esperar nenhum tipo de retorno. Esse é o papel da doutrina espírita, não, repetindo agora, não é privilégio, mas esse é o nosso papel. Uma casa espírita não existe pagamento mensal para ninguém. Para ninguém. São todos voluntários, todos dispensam o seu tempo, o seu trabalho, sua boa vontade, o seu esforço. Para quê? Para que a casa funcione. Funcione para quê? Para atender as pessoas que vêm aqui. A Casa Espírita, na verdade, ela trabalha firmemente no propósito do dar gratuitamente o que de graça nós estamos recebendo. E é isso que a Casa Espírita hoje faz. É um trabalho sério, um trabalho que conforta e que busca o quê? Busca que a pessoa, ao entrar aqui, ela saia melhor de quando chegou. Esse é o principal, sem nenhum tipo de retorno financeiro, seja lá o que for. Por quê? Porque ela se importa com esse tipo de coisa, né? A Casa Espírita, ela vive a caridade como expressão de amor e não como moeda de troca. Quer dizer, então o que acontece? A Casa Espírita, ela vive essa caridade. E caridade é o que? Amor em movimento. E o espírita é justamente esse amor em movimento, é aquele que segue, que bota o amor em movimento, que bota a coisa para funcionar. Esse é o trabalho que a gente procura ter, procura fazer, sem nenhum tipo de retorno financeiro. É claro
que uma casa espírita precisa ter um certo... parte financeira tem que funcionar, porque, afinal de contas, espírito não paga nem conta de luz, nem conta de telefone, nem conta de água, e precisa ter um lado financeiro, e depende de algumas ações, de algumas coisas, mas a gente está sempre aí trabalhando para isso, fazendo coisas aí, justamente para quê? Para que a gente consiga estar com essa casa, né, perfeitamente funcionando, para que as pessoas que nos procurem possam estar bem amparadas, para que as pessoas que os trabalhadores, os tarefeiros da casa possam ter um local para exercer a sua atividade. Esse é o nosso papel, né? Quer dizer, é um compromisso espiritual com o quê? Com a verdade, a humildade e o amor ao próximo. Esse a nossa função. Quer dizer, quando a gente fala em dar gratuitamente o que gratuitamente recebesses, a gente fala de coração aberto mesmo. Olha, a gente está aqui para ajudar. Nosso papel é ajudar, né? Por quê? Porque muita gente chega aqui no centro, muitas vezes, pela dor, pela dúvida, ou pela própria transformação moral. Sabe aquela pessoa? Ouvi dizer que lá naquele centro tem um curso de reforma íntima. Isso já é um bom sinal. É claro que quem vai fazer o curso não vai virar santo. Eu fiz o curso, não virei santo. Até agora estou esperando a asa crescer e não consegui ainda. Mas é uma situação que a gente precisa analisar. Mas já é um start na vida da pessoa. Quando ela percebe que, pô, tem um curso de reforma, então é um negócio interessante e eu posso melhorar a minha vida. Isso já não é um bom sinal? Claro que é. Né? Quando a gente busca o conhecimento, busca os porquês de como as coisas deveriam estar acontecendo na sua vida, e se você quer realmente essa mudança, já é um excelente sinal. Eu conheço gente, quanto tempo está? 3, 4 anos fazendo o mesmo curso de reforma íntima. Né? Por quê? Porque quer aprender. Viu que no primeiro ano, não, tal coisa não deu certo, eu preciso aprender, eu continuo com defeito assim, assim, assado, e a pessoa começa a trabalhar todos esses aspectos. E isso, a Casa Espírita aí está de portas abertas para poder atender. Para quê? Para que a gente desenvolva esse trabalho. Essa é a importância, o dar gratuitamente o que de graça recebesses. Quer dizer, e isso é fundamental, né? Por quê? Porque numa casa espírita a gente não vem não encontram só respostas, né? É muito simples, às vezes é muito simplista as pessoas procurarem um atendimento fraterno, muitas vezes, e que passa aqui, né, que é talvez a primeiro encontro que a pessoa vai ter com a casa espírita, geralmente, né? É muito simples você dar uma resposta como se fosse assim um médico, né? Assim, do ponto de vista mecânico, técnico. Mas não, a condição do espírita vai muito mais além, porque ele vai tanto no aspecto emocional como no aspecto espiritual. Então ele faz um papel do quê? De médico espiritual. Não que ele seja um médico, mas ele faz um papel de médico espiritual. Ele conforta aquela pessoa no sentido de trazer consolo. Eu não trabalho no atendimento fraterno, mas a Thelma trabalha no atendimento fraterno. Quantas pessoas já vieram aqui pensando em se suicidar? Graças a Deus estão vivas até hoje. Esse é o trabalho de uma casa espírita. E de graça. E de graça. Sem nenhuma cobrança, sem nada. Então, esse tipo de coisa é que o centro espírita faz. Esse assunto é
o próprio centro espírita. Quer dizer, é aquilo que ele trabalha. Eu estou fazendo um merchan do centro espírita, mas, na verdade, é o nosso trabalho. É um momento para a gente falar realmente o que acontece. O trabalho de renovação interior. Sabe o homem de bem? Está lá no Evangelho. Esse é o papel. O que a Casa Espírita faz, os espíritas, os trabalhadores espíritas trabalham aqui, é justamente para quê? Para tornar você um homem de bem. Mas não é só isso. É se tornar um homem de bem. Porque quem está falando aqui, talvez, precisa mais do que todo mundo aqui. Quer dizer, estou tentando me tornar um homem de bem. Esse também é fundamental que quem trabalhe também se reconheça como imperfeito, que somos imperfeitos, como imperfeito e procure a melhor, busque essa melhor. Não só melhorar os outros, mas também se melhorar. Ele também tem que se enxergar também. Tem que fazer essa autoanálise com relação ao seu procedimento, né? E o Centro Espírita também, agora quase encerrando, é um espaço onde o amor ao próximo se manifesta em gestos simples, mais profundos. Quer dizer, trabalha o que dentro dessa questão faz a pessoa se sentir acolhida. Quando faz se sentir acolhido, faz se sentir seguro. Falar, puxa, eu estou saindo daqui com um outro pensamento. Às vezes a gente fala assim, tem aquele camarada, vai lá, só toma passe e assiste palestra, depois não aparece mais, não sei o quê. Que bom que ele está aparecendo, fazer palestra e tomar passe. Que ótimo. Para nós é uma alegria que essa pessoa apareça para fazer. Porque toda vez que ele aparece, assiste, toma um passe, faz uma palestra, seguramente ele está se tornando uma pessoa melhor. E não estamos aqui para julgar ninguém. Indulgência é uma virtude, né? E, por fim, o atendimento numa casa espírita é uma das expressões mais belas da caridade cristã. Por quê? Porque trabalha se preocupando com o próximo, sempre com o próximo, sem nenhum tipo de nenhum interesse, sem nenhum tipo de revanchismo, porque o cara lá é evangélico, porque o outro é muçulmano, porque o outro é presbiteriano. Não. Aqui não, a gente não está escrito se a pessoa vai da Umbanda, se é do Candomblé, não interessa. Interessa que a pessoa está com problema e precisa da gente. Esse é o importante, né? E o centro espírita também tem uma coisa muito certa. Ele não se limita a uma simples conversa ou orientação. É um conjunto de ações voltadas para o acolhimento, para o esclarecimento e ao amparo espiritual de quem o busca auxílio. Quando a pessoa entra aqui, ela entra o quê? Carente, carente. E essa percepção, a espiritualidade dá a nós sempre essa capacidade de poder enxergar um pouquinho mais além do que vai ali. É uma percepção que vem da espiritualidade nos intuindo a fazer o bem. Então, essas correntes espirituais que estão aqui hoje, trabalhando, estão todos aqui hoje, inclusive os nossos mentores, torcendo para que a gente sempre acerte, torcendo para que a gente sempre trabalhe na caridade. Porque, afinal de contas, se a gente for ver, a bandeira da doutrina espírita é fora da caridade, não há salvação. E se a gente, não vou dizer rasgar a bandeira, mas não olhar para essa bandeira e não prestar bem atenção o que quer dizer fora da caridade não há salvação, fica difícil até poder ajudar alguém e a você próprio. Então, vamos trabalhar essas questões. Busquem sempre
o centro espírita como um apoio, como um lugar onde você vai fazer o quê? Você vai crescer moralmente, espiritualmente. O centro espírita não vai ensinar você a ficar rico e não é uma tenda de milagres. Ele vai ensinar a você entender por que você está aqui, por que você nasceu, por que você está passando por algum tipo de problema, por que você tem que ter resignação e esperar aquilo na hora certa. Ele vai te ensinar que quem tem o tempo é Deus, não é você. Isso o Centro Espírita vai fazer e, importante, de graça. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Agradeço a todos. Fiquem todos com Jesus no coração e até a próxima.